E aí pessoal, beleza com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borcart, você está assistindo o programa Reconfirmando. Hoje a gente quer falar sobre a imagem divina que Deus colocou no ser humano. Quando eu era pequeno eu lia isso, ou escutava isso, das pessoas falando e pensava, essa imagem aí deve significar que a gente é parecido com Deus, né? E aí eu já pensava, bom, Deus então realmente é um velhinho lá, né, de barba branca, ele tem braço, tem perna, mas aí depois a gente vê que Deus é espírito, então Deus é imaterial, então Deus também não tem braço, não tem mão, não tem perna, são formas figuradas que a Bíblia traz de falar do que Deus está fazendo na vida do homem. Mas então essa imagem divina, se ela não é uma aparência, o que essa imagem divina significa? E aí a gente vai ver que essa imagem tem muito mais a ver com aspectos morais, intelectuais e, claro, espirituais. Então, se você não quer perder esse estudo, vem comigo e vamos estudar a palavra de Deus. O texto que a gente está falando está em Gênesis 1:26, diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. A palavra imagem e semelhança, na verdade, são sinônimos na Bíblia. Então, não significa que uma tem um significado diferente da outra, né? Como se tivesse algo escondido ali. Mas elas são palavras mais ou menos para expressar que no homem foi colocado uma sombra, né, do que é o Criador. E aí muitas vezes as pessoas se confundem e acham que a imagem colocada no ser humano é o que distingue ele dos outros animais. Eles pensam que essa imagem se trata apenas da sua razão, do seu intelecto, da sua autoconsciência que ele tem, e isso é o que separa ele dos animais. E na verdade a gente vai ver que não é bem por aí, né? Essa imagem, ela está muito mais relacionada a atributos divinos, como uma boa vontade, um bom intelecto e também uma perfeita espiritualidade. De forma resumida, tudo o que forma um ser humano, o seu intelecto, a sua vontade, os seus afetos corporais, os seus dotes, os seus poderes, os seus atributos, tudo do ser humano estava em conformidade com o plano de Deus. O ser humano, ele era santo. E a gente até fala que o ser humano estava num estado de inocência. Ou seja, não havia culpa nele, não havia dolo. Ele era uma pessoa perfeita que vivia plenamente segundo os propósitos de Deus. E por isso é levado esse nome de estado de inocência. Então era precisamente por isso que o ser humano não tinha a palavra de Deus. Adão e Eva não tinham a palavra escrita como a gente tem hoje, porque a própria mente deles já estava condicionada a pensar da forma que agrada a Deus. Toda a tendência do ser humano era uma tendência de amizade com Deus. Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava estava em conformidade com a boa vontade de Deus. Ele era bom por si e também não precisava da palavra de Deus, como a gente tem hoje, porque a palavra já estava na cabeça dele, já estava na vontade dele. Ele vivia como Deus planejava, ele vivia como Deus queria e ele era feliz com isso. Não era algo maçante para ele, era uma liberdade que era boa de se aproveitar. No Novo Testamento a gente tem alguns textos que falam sobre essa imagem de Deus. Olha o que ele diz. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, pleno conhecimento, justiça e retidão. Esses dois textos estão falando que o conhecimento é de acordo com a vontade de Deus. E a justiça e a retidão significa que toda a conduta do ser humano, aquilo que ele faz e aquilo que ele não faz, estão de acordo com a vontade de Deus. Então a imagem
divina é justamente fazer aquilo que Deus ordenou, que Deus gostaria que fizéssemos e de livre vontade. Então vejam só como essa visão bíblica ela vai na contramão do que o mundo está ensinando hoje. Hoje o mundo está bem tendencioso para o lado evolucionista e o que eles dizem? Que o ser humano era um animal primata que foi se desenvolvendo ao longo de milhares de anos até começar a adquirir aspectos morais, intelectuais, desenvolver tecnologias, até hoje está na cadeia alimentar, no topo da cadeia alimentar, né? Ser o maioral, por assim dizer. A visão bíblica ela vai no oposto. Ela diz que, na verdade, no começo, no princípio, o ser humano estava no seu auge. O ser humano ele estava no seu auge físico, no seu auge espiritual, no seu auge tecnológico, no seu auge de conhecimento. Enfim, o ser humano, por assim dizer, ele é muito mais evoluído do que hoje com o pecado. O ser humano ele tinha uma vida mais harmonizada com o planeta, com Deus, com os animais, com a natureza. Ele era um ser muito mais evoluído, por assim dizer, do que nós somos hoje. Então, são duas visões totalmente opostas e que ainda tem cristão aí hoje em dia dizendo que tem como levar um e o outro ao mesmo tempo. Eu acho que não tem como. Eu acho que é uma forçação de barra para tentar ser aceito aí dentro do meio científico, não sei para quê, porque ninguém leva nada disso. Mas enfim, cada um tem a sua disposição, a sua vontade, acredita no que quer, mas a visão bíblica é outra. E essa visão bíblica da imagem de Deus no homem, ela faz até a gente questionar aquilo que a gente chama de progresso hoje no mundo. A gente se acha, seres humanos tão evoluídos porque hoje a gente tem smartphones, nós temos televisão, vocês estão me vendo aí pelo vídeo. Nossa, com certeza nós somos muito mais evoluídos do que as gerações passadas. Talvez olhando por um aspecto tecnológico até que nós, chegamos a um ponto bem interessante. Mas se a gente for pensar, tudo isso que a gente tem hoje de tecnologia é o lixo das gerações futuras. Essa câmera que eu tô gravando, esse vídeo, um dia ela vai virar lixo. Essa televisão que você está assistindo ou esse celular, com pouco tempo vai ser descartado e vai se tornar e se acumular e vai virar, um monte de lixo que a gente já enfrenta esse problema de não saber o que fazer com tudo isso, Nem tudo dá para ser reciclado, nem tudo é levado para ser reciclado. Então, todo esse progresso que a gente está vendo, será mesmo que é uma evolução nossa? Será que as redes sociais hoje, elas fizeram a gente evoluir ou elas estão ainda mais afastando a humanidade, do seu cerne, das suas relações? Será que as relações que a gente tem na internet são relações de fato como o ser humano deveria se relacionar? Tudo isso me faz questionar, a que ponto do progresso estamos? A que ponto podemos chamar isso de progresso? É isso que chamamos de progresso? E então, quando a gente olha para a imagem divina que Adão e Eva tinham e olhar para o ser humano hoje, você até pode dizer, o ser humano está tão tecnológico, está tão evoluído. Mas o que define a evolução? É a tecnologia? É o lixo que a gente está produzindo? Ou talvez a gente poderia dizer que a evolução seria morar numa casa totalmente ambiental, corretamente ambiental, ter relações próximas e verdadeiras, tá ali com as pessoas de verdade. Será que isso não é muito mais evoluído do que o que a gente tem hoje? É uma reflexão que a gente tem que fazer e tem que levar bem a sério isso. Aquilo que a gente chama de evolução está baseado no explorar e no conquistar. Isso está afetando tanto a mente do ser humano que ele olha também para o seu semelhante com essa visão de explorar, de conquistar. Se um ser humano não tem algo que lhe agregue, algo que ele possa trazer de proveito para você, você
exclui aquela pessoa, né? E será que é assim que a gente tem que olhar para as pessoas, né? Hoje, esses coaches aí de internet falam tanto sobre isso, de eliminar as pessoas tóxicas da sua volta. Por um lado, tem até razão, mas será que a gente tem que olhar sempre para as pessoas procurando tirar algo de bom delas? Eu vejo que a visão bíblica, ela nos traz exatamente o oposto. Nos faz olhar para a pessoa e tentar saciar as necessidades dessas pessoas, ver as suas carências e tentar ajudá-la onde nós podemos ajudar. Então tudo isso me faz questionar, será que hoje nós de fato somos esses seres evoluídos, né, que tanto estão falando por aí? A gente vê hoje a NASA, ela tá louca para conseguir colocar o homem em outro planeta, para ele conseguir viver lá, porque a visão de mundo do ser humano é uma visão de explorar e conquistar, e a gente está explorando tanto o nosso mundo ao ponto de que a gente sabe que mais para frente vai ficar bem complicado de viver aqui no mundo, e por isso eles já têm que achar soluções de viver em outros planetas, de habitar outros lugares. Toda essa corrida espacial que temos hoje, ela tem esse objetivo de colonizar, de explorar outros planetas, para ali a gente também conseguir postergar mais a vida do ser humano, né? Não depender só aqui da Terra. Então, já olha a visão de mundo que a gente está vivendo hoje. Isso é evolução? Para mim, isso está mais para um regresso. Além do mais, a gente vê que o nosso mundo cada vez mais se afasta do Deus bíblico. Cada vez mais pode até existir religiosidade, espiritualidade, como falam, mas a gente começa a observar que são religiões que são antropocêntricas. Ela tem a visão no ser humano para beneficiar tão somente ele, para atender às suas necessidades, enfim, aquela visão egoísta de mundo e que muitas vezes não revela o verdadeiro Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, né? A nossa existência, ela não tem um propósito em nós mesmos, ela tem um propósito em Deus. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Tudo isso que falam hoje sobre, né, a religião ser uma loucura, de que esse negócio de Deus é um absurdo, é uma ideia ultrapassada, isso são ideias humanas de pessoas que não têm mais a imagem de Deus e que sempre estão em apostasia contra Deus. Eles estão sempre enfrentando Deus, mesmo que não saibam, mas o nosso ser humano pecador, ele tem sempre essa tendência de se revoltar contra Deus. Porque a gente não tem mais a imagem de Deus. A gente não pensa mais como Deus pensa. A gente não age mais como Deus agiria. Nós agimos para nós mesmos, para saciar a nós mesmos. E se a gente precisar derrubar alguém para satisfazer a nós mesmos, a gente vai fazer. E isso é evolução? Será que isso é evolução? O ser humano, ele foi criado com essa imagem e semelhança de Deus, né? Não é um dom sobrenatural, algo que depois Deus acrescentou no ser humano, mas fazia parte do ser humano, apesar de não ser o ser humano, ou seja, essa imagem e semelhança não é a essência do ser humano, visto que depois que o homem peca e perde essa imagem, ele continua sendo homem, apesar de que agora com o fato de que ele vai morrer, né? Quando o homem tinha a imagem divina, era fato que ele era imortal, ele não ia morrer. Mas agora que ele pecou, que ele está em pecado, que a sua vontade, os seus pensamentos, suas aptidões, elas não são conforme, não são coerentes com o plano de Deus, agora o homem está sujeito à morte, mas continua sendo ser humano. Então o ser humano, lá no paraíso, ele era o homem mais feliz de todos,
né? Ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha o melhor lugar do mundo para viver, tinha a melhor esposa do mundo, ele tinha um pleno conhecimento de Deus, andava com Deus, conversava com Deus, né? Ele tinha essa comunicação perfeita com o Criador, e tudo isso que ele vivia e fazia glorificava a Deus, porque estava em conformidade com a sua vontade, estava em conformidade com o propósito da vida do ser humano. Então, o simples existir de Adão e Eva era uma forma de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Tudo que eles faziam era para a honra e glória de Deus e para a alegria deles também. E eles faziam tudo isso de livre e espontânea vontade. Eles não eram um robozinho ali que, né, só conseguiam fazer a vontade de Deus. Não, eles faziam aquilo porque eles gostavam, se alegravam com aquilo trazia prazer para a vida deles. O que é bem diferente da nossa vida hoje. Hoje a gente nem sempre glorifica a Deus com a nossa vida. Na maioria das vezes a gente não glorifica a Deus. O fato de hoje ter pessoas que questionam a existência de Deus, ou que negam a existência de Deus, ou mesmo acreditam em outras coisas como... me perdi, velho. Então, o fato do ser humano hoje raramente glorificar a Deus através da sua vida e mesmo questionar a existência de Deus, ou negar a existência, ou acreditar em outros deuses que não é o verdadeiro Deus, tudo isso já é um quadro que deixa explícito, deixa na cara de que a imagem de Deus que nós tínhamos foi perdida, foi corrompida, ela não está mais lá e o ser humano está agora perdido no mundo. Isso fica mais evidente ainda no texto que eu vou ler agora para vocês. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o que a gente sabe sobre Deus hoje, a gente só sabe porque Deus nos manifestou. E nos manifestou na sua palavra. O ser humano, por si só, com a sua razão, ele facilmente vai pintar um quadro de um Deus que não é o verdadeiro Deus. Muitas vezes vai ser um Deus pintado, um Deus que foi ali idealizado só para agradar a pessoa, só para trazer benefícios para ela e, enfim, não fala do Deus verdadeiro. E por isso Deus se revelou parcialmente, né? Não como o ser humano conhecia Deus antes, quando tinha imagem divina, mas a gente vê que Deus se revelou agora apenas com o propósito de mostrar o seu plano para esse ser humano que está sem a imagem de Deus. Deus ele quer trazer essa imagem dele de volta para nós, para que a gente viva no mundo perfeito, para que tudo que nós façamos agora seja novamente para a glória de Deus. E todo esse plano está na Bíblia e graças a Deus foi revelado para a gente. Senão, se a gente tivesse apenas à mercê da nossa razão, a gente ia estar adorando outros deuses, a gente ia estar sacrificando até pessoas, né? Tanta coisa pode passar na cabeça do ser humano, mas Deus ele foi gracioso com a gente, ele foi amoroso, ele mesmo assim se revelou para nós nas Escrituras e ali a gente passa a conhecer o verdadeiro Deus, mas não plenamente. A Bíblia retrata esse quadro da condição humana sem a imagem de Deus com as palavras de densas trevas espirituais. Hoje o ser humano, ele quase que totalmente se prende ao mundo material. Ele olha apenas para aquilo que ele pode ver, para aquilo que ele pode provar, e tudo isso traz uma grande dificuldade para esse elo espiritual que a gente tinha com o Criador, de forma que a gente não consegue entender mais esse nosso Criador. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
Então a imagem de Deus, ela estava na alma do ser humano, ela não estava no corpo. Apesar de que o homem compartilhava dessa imagem da sua alma com o corpo, e por isso mesmo o corpo era imortal, porque compartilhava dessa santidade, dessa justiça, desse conhecimento de Deus que estava na sua alma, e por isso as coisas fluíam bem. Mas com o pecado essa situação muda. Por nós perdermos essa imagem, nós também perdemos essa conexão entre o material e o físico que nos dava a vida eterna. Agora estamos sujeitos à morte. Foi tão apenas por causa do nosso pecado que a gente perdeu essa imagem. Olha o que a Bíblia nos diz. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ser humano, quando tinha a imagem de Deus, ele também tinha todo o domínio sobre todas as criaturas, né? Sobre todos os animais. E esse não era um domínio tirano, né? Vai fazer isso e o animal tinha que fazer, né? Os animais, eles ajudavam o ser humano por livre e espontânea vontade, né? E, claro, tudo isso porque o homem tinha a imagem divina, ele tinha uma boa vontade, ele tinha uma boa intenção, e os animais sabiam isso, percebiam isso e por isso também o serviam como também parte do propósito da criação deles. Mas depois que entra o pecado no mundo, aí as coisas mudam. Aí os animais, eles já não veem o ser humano da mesma forma e até se rebelam contra o ser humano. É por isso que nem sempre a nossa relação com os animais é uma relação boa, né? A cobra pica e a gente morre, né? A aranha pica e a gente morre. E é por isso que a nossa relação com os animais nem sempre é a das melhores. O ser humano hoje ele precisa de astúcia para dominar os animais, né? Você vê um cavalo, você precisa dominar o cavalo. Você vê até às vezes um animal doméstico, você tem que ter jeitinho com ele. Às vezes o animal não gosta de certas coisas e ele vai te machucar por isso, né? Essa rebeldia dos animais contra os seres humanos, ela é um lembrete para nós de que a gente perdeu a imagem divina. A gente não está em comunhão mais com o mundo, a gente perdeu o equilíbrio que a gente deveria estar. Essa é uma realidade que deve nos lembrar da atrocidade que o nosso pecado produziu e quais são os seus efeitos no nosso dia a dia, né? A própria rebeldia dos animais é um efeito a seres que não têm mais essa imagem divina, que se rebelaram contra o Deus verdadeiro. E como não podia deixar de faltar, eu vou trazer aquela citação marota de Miller que nos diz assim. Citação marota, mano, tá bom. O estado de corrupção é a condição em que o ser humano voluntariamente se precipitou por seu próprio afastamento do bem supremo, tornando-se dessa forma tanto mal como miserável. A queda do ser humano, por conseguinte, não constitui nem a sua exaltação, nem o mais feliz acontecimento na história humana, nem uma fase crítica no seu desenvolvimento evolucionista, nem um passo necessário no seu progresso moral e intelectual. A queda do ser humano foi a apostasia de Deus, e, portanto, má, tanto em sua natureza como nos seus efeitos. Por isso mesmo, é como pecador que o ser humano caído constitui a matéria da teologia cristã, cuja finalidade consiste em restaurar nele a imagem de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por essa razão, a doutrina do pecado constitui parte essencial na teologia cristã. Depois dessa citação, eu não precisava dizer mais nada.
É por isso que a Bíblia ela não é um livro sobre todas as coisas. Tem gente aí que fala, porque na Bíblia, a Bíblia fala de tudo no mundo, ali a gente sabe de qualquer coisa. Não é bem assim. A Bíblia ela tem um foco nesse homem pecador, nesse homem que perdeu a imagem de Deus, perdeu essa comunhão, essa harmonia com o mundo e com o Criador, e por isso é a base dela, né? O seu cerne é falar como a gente restaura essa imagem em nós, como nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. E a resposta, é claro, é a fé em Jesus Cristo. Somente através da nossa fé em Jesus, nós de fato poderemos ser restaurados. Veja, é um verbo passivo. Nós seremos restaurados. Deus vai nos restaurar. E Ele nos restaura pela essa fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem em nós e nos transforma em novas criaturas. Hoje a gente já experimenta alguns resquícios dessa imagem em nós, né? Muitas vezes a gente age por impulso do Espírito a fazer coisas boas. E isso é tão somente mérito de Deus, mérito dele agindo em nossas vidas. Porque nós, por nós, estaríamos sempre nessa apostasia contra Deus. Mas esses resquícios um dia vão se tornar numa peça maior. Quando nós finalmente, com essa fé em Cristo, seremos restaurados no fim dos tempos, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, e aí sim, nós voltaremos a ter comunhão com Deus. Eu trouxe um salmo aqui para a gente fechar esse nosso estudo e tirar uma reflexão, né? Para a gente pensar na nossa vida e naquilo que Deus faz por nós. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Se você ainda tem um pouco de curiosidade sobre esse assunto, leia Gênesis 3, que lá a gente tem um relato detalhado da queda do ser humano em pecado. Se você tiver outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer comentá-la com vocês. Muito bem, meus amigos, esse aí foi o nosso estudo sobre imagem divina. O que esse estudo te fez pensar, né? O que está passando aí na sua cabeça com todo esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou, coloca suas dúvidas. E não esqueça também de sempre deixar o teu like, te inscreve no nosso canal ali do YouTube e também não esquece de curtir nossa página lá do Facebook, que ali são meios aos quais vocês sempre vão estar atualizados aos conteúdos que estamos gerando. Muito bem, meus amigos, esse aí foi o nosso programa Reconfirmando. Que prazer ter vocês aqui comigo. Tenham todos uma abençoada semana e até o próximo estudo. Valeu!